Bom dia a todas, todos, todes. Hoje, nosso Despertar com Justiça traz um debate que está colocado para o conjunto da sociedade civil brasileira, que é a anticandidatura Soraya Mendes para o Supremo Tribunal Federal. E é muito interessante que a nossa organização acabou gestando como título mais preciso do nosso diálogo de hoje a candidatura da sociedade civil ao STF. E por que ficou muito interessante essa formulação? Justamente porque nós temos uma modelagem constitucional que naturalmente precisa ser observada, atendida, mas como é uma modelagem que deixa muito distante a sociedade civil, então o nosso tema de hoje é a candidatura da sociedade civil ao STF. Então, bom dia novamente a todos e todas, lembrando que todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, nós temos o nosso Despertar com Justiça. A nossa convidada, portanto, para esse diálogo de hoje é a professora advogada Soraya Mendes, que é uma criminalista especialista em direitos das mulheres. Pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é? A UFRJ, doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, mestra em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora associada do PPG Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Unificado de Brasília, CEUB, e da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da Comissão Especial de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas, ambas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ex-coordenadora nacional do Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, CLADEM, nas gestões 2016, 2018 e 2018-2020. Autora de obras doutrinárias de referência, tais como Criminologia Feminista, Novos Paradigmas, Processo Penal Feminista e Pacote Anticrime, comentários críticos à Lei 3.964 de 2019. Lembrando, inclusive, que a doutora Soraya Mendes costuma ser referenciada, nominada por diversos tribunais, cortes constitucionais, mundo afora, inclusive pelo nosso Supremo Tribunal Federal, o que reafirma a sua qualificação no quesito saber jurídico, notável saber jurídico, é igualmente uma pessoa absolutamente ilibada, de moral ilibada, estando pronta para ocupar com toda a legitimidade um assento no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, este assento a ser preenchido decorrente da vaga do ministro Marco Aurélio já teve a indicação do presidente da República para que seja o ex-ministro da Advocacia Geral da União, ex-ministro da Justiça, o doutor André Mendonça. Relativamente ao nome do doutor André Mendonça e essa campanha que fez alçar a anticandidatura da doutora Soraya Mendes, é que ele vem a suprir a vaga muito antes anunciada pelo presidente da República, de que o Supremo Tribunal Federal precisaria ter e teria alguém terrivelmente evangélico. Foram os termos usados pelo presidente da República para qualificar o seu indicado para ocupar o Supremo Tribunal Federal. Reafirmando e lembrando que a República Federativa do Brasil, nos termos da nossa Constituição Federal, se proclama legitimamente um Estado laico, não é razoável que o pressuposto para a ocupação de uma vaga seja a condição de terrivelmente evangélico. O ministro André Mendonça, ex-ministro da Justiça e da AGU,
notadamente quando o ministro da Justiça mostrou-se pouco afeito ao cumprimento dos ditames constitucionais, na qualidade de ministro da AGU, e já no auge da pandemia, também foi ao Supremo Tribunal Federal na defesa dos interesses políticos do governo e não na defesa do Estado promotor da saúde, indutor do desenvolvimento, foi ali, então, postular religiosamente, evangelicamente, com o seu espírito de servil, terrivelmente evangélico, os interesses de governo em detrimento dos interesses da sociedade, da saúde e da coletividade. Por todas essas razões, as entidades jurídicas, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação de Juízes pela Democracia, Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, o Coletivo Transforma MP, Policiais Antifascistas, Coletivo Defensoras e Defensores Públicos pela Democracia, mais a Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, entenderam pela oportunidade e conveniência de abrir uma campanha Mendonça Não, e no meio dessa articulação emergiu com muita legitimidade a campanha da anticandidatura da doutora Soraya Mendes. Então, é para discutir um pouco de todo esse processo, de toda essa mobilização, que a gente, então, convidou a doutora Soraya Mendes, que agora vai ter, nessa nossa primeira rodada, um tempo de 5 a 8 minutos para se apresentar a todas e todos nós, expondo mais sobre sua trajetória, como foi o seu processo de formação, o seu engajamento nessas lutas humanistas, libertárias, com esse recorte tão bem afirmado dos direitos das mulheres, como se despertou para essa prática engajada do direito, enfim, com a palavra Soraya Mendes, para que fale sobre si como a agente promotora hoje, não é, dessa nossa belíssima campanha. Bom dia, doutora Vera. Bom dia a todos e todas e todes que estão nos assistindo, e um agradecimento muito especial à Comissão Brasileira de Justiça e Paz por essa oportunidade que nós teremos agora de diálogo durante estes próximos minutos. A respeito dessa candidatura, que, como muito bem a senhora colocou já no início, ela acabou tomando uma dimensão que é a dimensão do que emerge da própria sociedade civil como um anseio em relação ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando nós falamos a respeito do Supremo Tribunal Federal, normalmente essa discussão ela fica distante de cada um e cada uma de nós, enquanto cidadãos, enquanto cidadãs. Mas, por um outro lado, o que a campanha iniciada por todas essas entidades, que eu tenho repetidamente dito, são as forças democráticas vivas da esfera pública jurídica, tem demonstrado, é de que esta discussão é uma discussão de todos, todas e todes em todos os aspectos. Daí porque, para além destas entidades, hoje já vale dizer, né, que somos mais de 130 organizações da sociedade civil que vem a compor esse grande coletivo. E nesse sentido, dessa força tamanha que toma esta campanha, eu tive a grata satisfação de, por estas entidades, ter sido convidada a dar voz e rosto a ela. E uma voz e um rosto que tem uma marca muito fundante da própria sociedade brasileira. Marca essa que vem da conciliação de 3 aspectos, e aí, se a senhora me permite aqui usar um pouco do jargão acadêmico, mas que nós na academia, mas isso também
tem tomado bastante os debates dos movimentos sociais, chamamos de interseccionalidade, ou seja, uma marca fundamental de gênero, de raça e de classe. E aí a senhora me pede para que faça uma autoapresentação e com esses 3 aspectos eu me apresento. Me apresento dizendo que sou mulher, sou uma mulher originária politicamente, construída politicamente como feminista, dos movimentos feministas reivindicatórios das pautas mais caras às lutas das mulheres, que dizem respeito a todos os aspectos da sua própria existência enquanto mulheres. Sou negra, originária de uma família que tem muito fortemente a consciência da nossa negritude e da responsabilidade que temos enquanto também atores e atrizes políticas neste contexto todo de uma sociedade que coloca o racismo como ponto central, estruturante, e de um Estado que, por via de retroalimentação, não é diferente. Vivemos em uma sociedade racista, temos um Estado racista e que se expressa de forma racista por tantos aspectos, muitos aspectos, mas talvez especialmente pela violência policial, pelas mortes que dão conta de um número absurdo que chega a ser sociologicamente denominado um genocídio da juventude negra. E, por fim, aí sim me apresento agora, a partir do 3º e último aspecto, vinda que sou da periferia, como em muitos lugares do Brasil se diz, mas como eu sou gaúcha de nascimento, no Rio Grande do Sul, a periferia é chamada de vila. Então, se a senhora me permite dizer aqui, com um sorriso no rosto, eu sou uma guria da vila. Eu sou filha de um operário, sou filha de um operário sindicalista, fundador da Central Única dos Trabalhadores, operário de chão de fábrica, literalmente, que trabalhou 25 anos da sua vida na frente de uma caldeira, que com isso sustentou a sua família e nos constituiu, eu, minha irmã, meu irmão, e como estes indivíduos políticos que somos, cientes da nossa consciência de classe, ciente do lugar de onde viemos, ciente de que isso significa compreender as demandas nossas, como nossas próprias, dessa sociedade brasileira que também se estrutura a partir dessa desigualdade. Eu costumo dizer, e com isso aqui vou trazendo já um breve encerramento, e sempre, na realidade, costumo dizer, em quaisquer dos semestres que inicio na universidade com os meus alunos e alunas, que nós nunca devemos esquecer que o DNA brasileiro, ele é um DNA que se estrutura a partir de 3 pilares: da dominação dos territórios, daqueles que são e daquelas que são os legítimos proprietários destas terras, os povos indígenas, e, portanto, dessa expropriação. Nós não podemos esquecer que se estrutura a partir da subjugação dos corpos de homens e mulheres negros vindos de África e que se estrutura a partir do patriarcado trazido da Lei Mar para cá. Portanto, a definição que eu posso trazer a respeito de quem eu sou tem essa marca de um DNA brasileiro que mostra muito claramente, com muita força e com muita violência, o quanto é necessário que nós tenhamos outros discursos jurídicos, outras epistemologias, como nós temos falado, jurídicas, que venham do lugar dos sujeitos que são expropriados, que têm a marca da desigualdade,
a marca da desigualdade econômica, social, a marca do racismo estrutural e a marca do patriarcado. Eu acho que definir a honra que eu recebi com esse convite, um convite do qual, na realidade, a senhora doutora Vera é uma das artífices, né? Uma das grandes mentoras, e a isso devo sempre também ter a devida, não só gratidão, mas reverência, é de dizer que esse é o meu lugar. A senhora fez uma leitura aí de início de um currículo que dá conta do que formalmente a Constituição diz ser o notório saber jurídico. Então, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, escrevo livros, sou professora de pós-graduação, mas o discurso jurídico, e isso falo com a legitimidade de tantos e tantas que vêm produzindo essa outra perspectiva de direito, muito especialmente no nosso Brasil, e aqui, digo com todo carinho, na minha querida Universidade de Brasília, a partir do direito achado na rua, que é um discurso jurídico que emerge desses lugares, do lugar do povo. E essa é, acho que, a grande riqueza de uma candidatura da sociedade civil. Não é a candidatura da Soraya Mendes, é uma candidatura que tem de ser, porque deve ser, da sociedade civil, do povo, na verdade. Muito obrigada, doutora Soraya. Bem, acho que já está bastante bem pontuado para todos, todas que nos acompanham, a pertinência da escolha do nome e a mais absoluta legitimidade com que este nome se apresenta como uma candidatura da sociedade civil para o Supremo Tribunal Federal. Doutora Soraya, olha, é importante a gente já ir registrando que estamos acompanhando ao vivo pelo YouTube, não é, nos mais diversos lugares do país, e aqui eu já faço uma saudação especial a Suzana Mota, tem um pessoal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Suzana Mota de Vitória, no Espírito Santo, temos o nosso companheiro João Sana, de São João do Oeste, Santa Catarina, Marlise Ritter, em Goiânia, Maria de Nazaré, aqui mesmo de Brasília, e os nossos companheiros, secretários executivos da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Francisco Botelho e Daniel Seidel. Então, esse programa está sendo gravado, não é? Pelo YouTube, ficará disponível, inclusive, para posterior utilização em nossos cursos, debates, porque seguramente vamos deixar aqui registrado não só o notório saber jurídico, mas ladeado com isso, carreado com isso, uma trajetória muito bem consolidada por esse entranhamento e esse entrosamento entre o saber teórico acadêmico e um fazer transformador que é próprio das pessoas ativas na promoção da cidadania e na afirmação da Constituição Cidadã, assim declarada quando da promulgação da nossa Carta Política. Para essa nossa segunda rodada, é importante realçarmos que estamos hoje, dia 13 de agosto de 2021, uma sexta-feira, somando mais de 560 mil mortos pela Covid-19. Ontem, inclusive, a arte, né, da representação, da dramaturgia brasileira, perdeu um dos seus maiores nomes, o ator Tarcísio Meira, e seguramente muitas dessas mais de 560 mil mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssemos um governo compromissado com a saúde como um dever do Estado e um direito individual, compromissado com o direito à vida em condições dignas, a vida como tem que ser, a vida para o bem viver, com o bem viver. Então, diante desse desmantelamento de todo o aparato que tínhamos,
de políticas públicas que vinham sendo gestadas democraticamente, inclusive com conselhos participativos. O que é esse descomando, ou esse comando dirigido, quem sabe, para produzir esses resultados? Isso mostra o quê? O Brasil não estava preparado para enfrentar uma pandemia como esta? Como é que a gente consegue compreender um pouco de como podemos chegar a uma situação tão insuportável? A gente precisa agora fazer um regulamento um pouquinho mais rígido do nosso tempo, então eu peço que a senhora se manifeste entre 5 a 8 minutos. Primeiro, doutora Vera, lhe pedir desculpas e pedir desculpas a todo mundo que está nos acompanhando, porque realmente eu vou contar aqui uma história muito rápida mesmo, para dizer o seguinte: quando eu era pequena, eu demorei um certo tempo para falar. E para as pessoas que têm certas crendices, não sei se assim pode se dizer, se dizia: faça uma simpatia, passa lá um pintinho na boca dela para ela falar. E eu acho que fizeram isso várias vezes comigo, doutora Vera, e de maneira que a senhora tem que ser muito rígida com o tempo, porque eu não tenho nenhuma capacidade de exercer a autodisciplina em relação a isso. Portanto, me corte. Deixe... E com essa, se a senhora me permite, é pela manhã, né? Estamos nesse momento de início do dia, essa pequena descontração, para entrar num tema tão triste, tão duro para nós brasileiros, brasileiras. A senhora, numa das suas frases, a senhora disse: o Brasil não estava preparado para isso. É fato, o Brasil não estava preparado para isso e nenhum lugar do mundo, nenhum estado no mundo, nenhuma nação, nenhum povo, nenhum território, ou seja, em quaisquer das acepções, das mais largas, das mais estritas, que nós possamos utilizar, estava preparado para isso. Agora, o que nós estamos vivenciando, presenciando realmente, é que o fato de estar ou não estar preparado é o que... de não estar preparado, melhor dizendo, é o que nos une a todas as nações do mundo. Agora, o fato de não saber responder a isso é o que nos difere de todas as demais nações do mundo. Porque em todos os outros lugares do mundo, alternativas foram e estão sendo buscadas para a preservação da vida do povo, para a instituição de políticas públicas que, se não eram existentes, e no nosso caso brasileiro, nós temos a melhor de todas as políticas, e foi nesse sentido da pandemia a demonstração cabal do acerto de todas as construções que foram feitas anteriormente por processos democráticos de discussões em conferências, que chegou às demandas levadas à Assembleia Nacional Constituinte e que resultaram no Sistema Único de Saúde esculpido a partir da Constituição de 1988. Nós temos isso, nós temos o SUS, nós temos um programa nacional de vacinação que tem a capacidade de atingir todos os lugares do Brasil. E, mesmo assim, os brasileiros e brasileiras continuam, infelizmente, morrendo, embora o processo de vacinação já esteja sendo levado, diga-se de passagem, muito em função daqueles governantes e daquelas governantes que tomaram para si essa responsabilidade nos estados e nos municípios, porque de parte do poder central, de onde deveria surgir, e aí eu digo, não só a política pública, as ações concretas, e que na realidade precisariam surgir, mas a palavra fundamental de vacina já, de vacina para todos, nós não tivemos. Então, é muito cara para mim essa sua pergunta nesse exato momento, porque como pesquisadora, estou investigando, fui demandada, junto com um grupo muito grande de outros pesquisadores e pesquisadoras de outras áreas, a estudar justamente as consequências jurídicas da inação ou mesmo das ações que foram adotadas
durante este período pandêmico e que resultaram neste grande número de mortes. Muito especialmente, no meu caso, eu tenho investigado de que maneira a pandemia atinge de forma mais brutal as mulheres, obviamente, negras, pobres, as mulheres que estavam em fase de gestação, as mulheres puérperas, ou seja, em que realmente nós tivemos uma ação efetiva, ou na realidade não tivemos essa ação efetiva, o estudo ainda não está concluído, embora os dados sejam naquilo que a gente também chama agora, assim, no jargão jurídico, de público e notório. Os dados são públicos e notórios, mas agora vão ser transformados em uma pesquisa muito aprofundada, muito cientificamente muito abalizada, para demonstrar o quanto nos faltou neste momento tão crítico da história mundial e tão crítico da história brasileira em termos econômicos, em termos sociais, uma voz de comando comprometida com aquela que foi a grande política estabelecida na própria Constituição de 1988. Para finalizar aqui, é só para lembrar que o Supremo Tribunal Federal, e estamos aqui falando de uma anticandidatura, de uma candidatura da sociedade civil ao Supremo Tribunal Federal, precisou ser instado a respeito disso. Precisou manifestar-se a respeito da vacinação para povos indígenas, da vacinação para comunidades quilombolas, precisou ser instado no campo da esfera de discussão política, inclusive para que uma CPI fosse instaurada. Aí dá, com isso, um fechamento para demonstração do quanto essa discussão que as entidades todas, que a senhora citou, começaram a fazer, é uma discussão de todos e todas nós, em relação especificamente, aliás, tomando como exemplo especificamente esse evento desastroso, mundial, mas que no Brasil tomou as proporções que tomou e ainda, infelizmente, ainda tem consequências a serem demonstradas em função de uma disposição, e se me permite usar uma expressão que não é da minha área, mas de uma pulsão de morte, de uma vontade de morte. Isso é o que mais, eu acho que mais nos afeta nesse contexto todo, e que há de ter, sim, agora sim, falando como jurista, consequências jurídicas que precisam vir na devida proporção dos atos praticados. Muito obrigada, doutora Soraya. Nossa audiência vem sendo qualificada com as participações de Margarida Onofre, aqui de Brasília, Cecília Amin, de São Luís Maranhão, Dorismeire Vasconcelos, do Xingu, no Mato Grosso, nossa companheira, irmã Sueli Belato, que é, inclusive, companheiríssima na Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e ela se manifesta dizendo que está muito orgulhosa em ver essas duas grandes mulheres defensoras de direitos. Bom, na parte que me toca, eu já antecipo o meu agradecimento, irmã Sueli, e é uma honra, irmã Sueli, fomos companheiras na Comissão Brasileira de Anistia Política, na Comissão de Anistia Política do Ministério da Justiça, além de uma religiosa extremamente compromissada com as causas específicas, não é, da sua congregação, do conjunto da igreja, mas absolutamente afinada e partícipe, não é, dos movimentos de defesa e promoção da cidadania. Doutora Soraya, a gente que colocou inicialmente sobre o conjunto das entidades jurídicas democráticas que estiveram no início da formulação desse projeto Mendonça Não e da anticandidatura capitaneada por Vossa Excelência. Bom, tivemos uma grande reunião inicialmente e
de lá para cá, como é que veio, como é que está se desenvolvendo essa campanha? Quais foram, né, a gente já colocou um pouco também dos motivos para o chamamento dessa campanha, mas quais outros segmentos já estão ou estão se envolvendo com essa campanha por um STF laico e independente? Que princípios são inalienáveis para o exercício do direito como instrumento de justiça e paz? Como se relacionar neste campo do direito à laicidade do Estado e às identidades de fé, a formação religiosas no país? Quais são as convergências e as distinções necessárias para mantermos a laicidade do Estado, o Supremo, não é, o Poder Judiciário forte, independente, inclusive para a defesa desses direitos? Como é que a senhora situa todo esse desenho, não é, que se dá a partir da Constituição e que vai ganhando a modelagem da dinâmica social? Então, gostaria que a senhora também, no tempo de 5 a 8 minutos, falasse um pouco sobre isso. Bem, primeiro, um afetuoso, carinhoso abraço e um beijo para a irmã Sueli Bellato, e como já disse aqui a doutora Vera, nos é, na verdade, uma referência, um ponto de inspiração. Então, um abraço afetuoso, um beijo muito carinhoso para a irmã Sueli. Primeiro, muito rapidamente, o desenvolvimento da campanha. O que nós temos feito ao longo desses últimos dias, na verdade, desde que foi dado o pontapé inicial para a campanha, é dialogado, claro, com a sociedade civil. Então, é muito marcante que nós tenhamos iniciado com uma primeira grande reunião com a CONAC, com representantes de comunidades quilombolas de vários lugares. E isso é tão significativo porque nós estávamos ali naquele momento ainda numa gestação dessa anticandidatura, um debate ainda dentro da nossa esfera pública jurídica, uma esfera pública jurídica por essas forças todas que a senhora apresentou no começo, que obviamente não fecha os olhos, não tapa os ouvidos para os discursos que emergem dos diversos espaços públicos onde o povo se encontra, mas, enfim, ainda dentro da nossa esfera pública jurídica. E o primeiro lugar onde, depois de uma grande reunião com demais entidades da sociedade civil, nós tivemos a oportunidade de conversar com o povo, foi justamente com as comunidades quilombolas. E, então, a campanha ela vem se desenvolvendo nessa toada. Ela teve um primeiro momento, que foi uma grande reunião, com organizações que mostram o passado e o presente. Talvez nós nem pudéssemos fazer essa distinção entre passado e presente. Eu tive a oportunidade ainda ontem de estar numa mesa com o professor Conrado Hubner, que nos trouxe, enfim, com o seu brilhantismo de sempre, mas uma construção muito melhor aprimorada de como nós precisamos compreender o autoritarismo no Brasil, não como um mero entulho, mas como um estoque autoritário. Portanto, precisamos falar mais do que de um entulho autoritário, mas de um conjunto tão grande destes entulhos que formam um estoque, né, de autoritarismo. E, nesse sentido, vale lembrar que fazem parte como signatários, como listas dessa campanha, organizações que lutaram pela democracia em um outro momento, como a Associação Brasileira de Imprensa, como a União Nacional de Estudantes, como o Movimento Negro Unificado, mas que vem também de outras entidades que se constituem, muito especialmente pós-1988, com a demanda por democracia das mais diversas esferas. E aí vale citar a BGLT, a Coalizão Negra por Direitos, a articulação de povos indígenas
do Brasil e tantas outras organizações. Então, a campanha vem se desenvolvendo com oportunidades como essa que nós estamos tendo aqui agora, de entrevistas, fazermos esses esclarecimentos, e vem se desenvolvendo através dessas reuniões, desses diálogos, dessa oitiva do que são os anseios, as demandas, enfim, as críticas que surgem desses diversos espaços. Doutora Vera, eu não sei como eu estou do tempo, a senhora deve agora me dizer, porque a senhora me deu uma outra tarefa, que é de falar a respeito da laicidade do Estado. Agora me diga se é possível que eu abra aqui um pequeno... Brevemente, pode sim. Então, porque essa questão é uma questão muito importante. A nossa campanha, ela tem o nome para um STF independente e laico. E talvez a parte mais importante de ser mencionada aqui, em brevíssimas palavras, é que nós não somos o outro lado da moeda do terrivelmente evangélico. Ou seja, quando nós pautamos uma discussão que fala a respeito da laicidade no Estado, nós estamos tratando de um avanço civilizatório que se constrói a partir do século XVIII, se consolida no século XIX, e veja bem, para nós no Brasil, desde a Constituição de 1891, nós temos a separação entre religião e Estado, e que isso significa uma conquista, que com a adjetivação do Estado de Direito como um Estado democrático de direito tem uma força muito grande, de não expurgar qualquer fé, qualquer crença religiosa. Pelo contrário, de abarcar de uma forma tolerante na sociedade brasileira todas as manifestações de fé, todas as manifestações religiosas, mas não de fazer nenhuma delas, em especial, o guia específico das ações do Estado. Isso significa laicidade. Não significa sermos contra as religiões. E muito menos, e agora eu retomo o ponto inicial aqui, para dizer que não somos o outro lado da moeda desse advérbio adjetivado com o terrivelmente evangélico. Porque quando alguém traz uma indicação pautada nesta seara, nesta divisão da sociedade brasileira entre aqueles que são evangélicos, e veja, evangélicos de uma determinada linha, porque nós já tivemos oportunidade de diálogos muito importantes na campanha com setores evangélicos democráticos, defensores da laicidade do Estado. Mas quando alguém coloca algo nesse sentido, está dando um passo atrás, talvez muitos passos atrás naquilo que nós avançamos em termos civilizatórios. E isso não é hoje democrático. Então, nós estamos fazendo um discurso pautado na democracia. Quem faz um discurso e utiliza do seu cargo para uma indicação com essas características está fora do espectro democrático. Então, esse seria, de uma certa forma, um resumo muito abreviado do quanto é importante discutirmos a laicidade como uma verdadeira garantia democrática, porque ela foi o avanço civilizatório para que nós pudéssemos ter um Estado de Direito e chegássemos também a um Estado de Direito democrático. Muito obrigada, doutora Soraya. Bom, eu vou cometer a deselegância em relação a todos os nossos todas ilustres pessoas da nossa grande audiência, mas para fazer uma referência muito especial e bairrista, baiana que sou, não é? Porque quem está nos mandando um abraço é o Dom Zanoni Demetino de Castro, que é arcebispo de Feira de Santana, já esteve por Vitória da Conquista, onde minha mãe reside, então aí eu não posso me conter no surto bairrista. Mas também temos
boa escuta ao norte do país, temos lá no Amazonas, e nos abençoa Dom José Ionilto, bispo de Itacoatiara, presidente da Comissão Pastoral da Terra. Também estamos sendo acompanhadas pela Marina Andrade, da Frente de Mulheres Negras do DF Entorno, que orgulhosamente eu também integro, pela Cristiane Kelles, de Curitiba, Paraná, né? Já fizemos referência aqui a Doris Meire, lá do Médio Xingu, e agora nós vamos para a nossa quarta rodada, que é a prévia, digamos, do nosso encerramento. Com esse desabrochar e crescimento que está sendo da campanha por um STF laico e independente, e pela dimensão e repercussão que o nome de Vossa Excelência empresta a esta própria campanha, como é que estão sendo pensados os próximos passos? Quer dizer, como sociedade civil, como povo brasileiro, e aqui como promotora deste encontro, deste diálogo, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que naturalmente já apoia, já integra esse grande arco de aliança da sociedade civil em torno desse projeto que somente fortalece e contribui para a restauração da democracia e fortalecimento da cidadania em nosso país, como é que mais objetivamente a sociedade pode contribuir e participar, alargando ainda mais o alcance desse debate, porque é sempre importante. O Supremo Tribunal Federal está no pico da organização do Poder Judiciário, é um dos poderes da República, não é? Juntamente com o Poder Legislativo e o Poder Executivo, mas é o mais distante da sociedade, não é? Não é o poder contra-majoritário, não tem processo eleitoral, não passa por qualquer crivo maior da sociedade, então, mas é o poder que nos afirma, e como a senhora colocou muito bem, por exemplo, agora no processo da pandemia, algumas políticas somente têm sido garantidas em função da atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso que a gente consiga levar à sociedade esse link dessa proximidade entre o pico da estrutura do Poder Judiciário com o cotidiano das nossas vidas, o impacto e o reflexo das suas decisões nas nossas relações interpessoais, inclusive. Então, como sociedade, como podemos mais e melhor potencializar essa campanha? Bem, as organizações colocaram em aberto uma carta para assinatura. Nós estamos com 5.000 assinaturas já para esta carta que compõe estes elementos todos dessa indicação da sociedade civil, dessa que nós chamamos uma anticandidatura. E está à disposição, está na página, e muito especialmente na página do Instagram, do Facebook, ou seja, das redes sociais, da ABJD, da AJD, ou seja, das organizações que compõem essa coordenação, essa articulação de coordenação, e temos também uma página específica do STF Independente e Laico. Eu acho que essa é uma boa alternativa, que cada um e cada uma de nós que está aqui nesse momento, nesse diálogo pela manhã, tome como responsabilidade assinar por si e repassar esse abaixo-assinado, essa carta aberta, para quantos mais e quantas mais e organizações mais que puder. Além disso, as organizações compõem uma lista também, como eu falava antes, uma lista de apoiadoras, na verdade, avalistas dessa campanha e dessa anticandidatura. Portanto, todas as organizações, entidades que tiverem interesse em estar também neste grupo, podem encaminhar também por essas vias da ABJD, da página específica
nas redes sociais da campanha STF Independente e Laico à sua disposição de compor esse grupo de mais de uma centena de entidades. Agora, para finalizar, eu acho muito importante que esse debate ele continue para além daqui, que a assinatura na carta venha, que a composição no grupo de entidades também venha, mas que esse debate não se esgote, que ele continue lá na comunidade, que ele continue na igreja, que ele continue nos lugares onde o povo está, para que nós possamos fazer disso um discurso de muitas e muitas vozes para mais de todas essas 5.000 que já estão na carta, das 130 que estão representadas nas entidades que avalizam essa campanha. Portanto, assinar a carta, compor enquanto entidade esse grande grupo e manter o diálogo vivo, manter o debate vivo. E é isso que a gente está, eu acredito, prevendo como os próximos passos dessa campanha. Muito obrigada, doutora Soraya. Bom, e aqui, não é na condição de integrante desse pool de entidades jurídicas que, né, teve a iniciativa de fazer esse chamamento à sociedade civil, vez que eu sou da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, mas também como integrante da nossa Comissão Brasileira de Justiça e Paz, promotora desse diálogo, quero dizer que está sendo extremamente rico, extremamente gratificante, e até porque tem trazido um estreitamento no convívio entre as mais diversas entidades, articulações com os mais diversos perfis, e assim, com o povo quilombola, com representações indígenas. Então, indiscutivelmente, a candidatura da sociedade civil para o STF já é uma candidatura vitoriosa, já é uma candidatura exitosa, e não temos a menor sombra de dúvida quanto a isso. E é importante que a gente registrar que Dom José e o Newton e Daniel Seidel manifestam apoio integral à posição da doutora Soraya em defesa do Estado laico como base fundamental da democracia e da garantia dos direitos. Bom, a gente já está finalizando, não é? Passa rapidinho, não é, esse nosso despertar de paz. Quero agradecer o nosso âncora, o nosso âncora interno, digamos assim, nosso âncora oculto, que é o Ivônio Barros, que está aqui aportando, né? Ele que é também integrante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e está aportando para nós o manuseio dessa ferramenta. Ivônio, obrigadíssima. Lembrando que todas as sextas-feiras temos esse nosso encontro, desse despertar de paz. Então, no mesmo horário, das 8 horas, não é? Pelo mesmo canal do YouTube. Enfim, estejamos sempre às sextas, às 8 horas da manhã, reunidos nesse espaço. E agora, somente para esse encerramento, uma falazinha última da senhora para continuar nos encantando e mostrando por que estamos no caminho certo. Eu quero agradecer a todos, todas e todos que estiveram conosco, que estão nos acompanhando, todos também, todas e todos que vão acompanhar posteriormente. Esse programa vai ficar à disposição no YouTube, portanto, sintam-se também todos, todas e todos abraçados. Quero agradecer muito especialmente ao Ivônio por essa acolhida e grande expressão da luta por direitos humanos, uma referência para nós, e o querido professor Daniel Seidel também, com quem tive a oportunidade também de estar nas trincheiras da academia, embora em áreas diferentes. Então, agradeço muito, em nome dos dois, e obviamente também da senhora, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, por
por essa oportunidade e dizer que foi muito bom acordar nesta sexta-feira 13 com justiça e paz. Foi muito bom despertar com justiça e paz. Obrigada. Bom, doutora Soraya, obrigadíssima pela honra concedida a toda a nossa plateia virtual, a honra concedida à Comissão Brasileira de Justiça e Paz para esse estreitamento de diálogo, para essa formulação pública sobre os propósitos desta campanha, que, repito, já pode ser declarada vitoriosa, e sigamos por justiça e paz. Bom dia a todas e todos e um ótimo final de semana.